E aí pessoal, bom dia. Tranquilo? Hoje é segunda-feira, já começou chovendo, uma chuvinhazinha fraca aí, mas persistente. E hoje a gente vai começar a verificar a primeira coisa que quando eu já estou expediente, tá? Já estou trabalhando. E a primeira coisa que eu faço é verificar nesse fim de semana se houve algum erro dos robôs. E aí vou verificar, vou analisar quais os erros que ocorreram. Normalmente são poucos erros, sabe, que acontece. E são coisas simples. Às vezes é uma máquina que desligou ou algum outro robô que acabou ficando muito mais tempo do que deveria fazer algum processo. E às vezes acaba não tendo VMs, que a gente chama, computadores virtuais aí, disponíveis para os robôs, né, executarem suas tarefas e tem um limite de tempo que ele tem que ficar aguardando. E quando excede esse limite, eles dão um erro. E hoje meu trabalho, segunda-feira, sempre logo que inicia o dia, é verificar esses erros aí e sustentá-los. Verificar que tipo de erros que são, quais tipos de fluxos, de quem são esses fluxos que deram erro. Pode ser os meus, pode ser os meus colegas. E aí eu tento verificar. Quando não é um erro pontual, não é um erro comum, quando é um erro pontual, então às vezes eu nem verifico qual é o erro. Eu vou lá e aciono o fluxo novamente. E aí sim, depois que se eu acionar o fluxo novamente, eu ver que ele der erro de novo, aí sim eu vou lá e analiso com mais profundidade. Mas se eu executar ele e der certo, então eu nem. Mas se no outro dia eu vi que aquele fluxo novamente deu de novo erro, aí eu já vou analisar ele novamente profundamente, para ele não ter que ficar reacionando ele todo dia, né? Fora do horário que deveria ser acionado, que está no agendamento. Então, o horário que ele foi agendado e deu erro, no meu horário de expediente, eu vou lá, eu executo ele novamente, eu reaciono ele e deixo rodar. No outro dia, se der erro, aí eu entro com mais profundidade aí e verifico que tipo de erro que é, se é um erro que precisa alterar ou modificar o fluxo, se é em algum computador virtual, enfim, se é em algum script, se é em Python, se é feito no Power Automate, enfim, X opções, né? Então eu estou olhando aqui os erros que tiveram, nós temos todos esses erros aí, temos alertas aí que nos direcionam e eu estou olhando de um por um. É a primeira coisa que eu faço de segunda-feira pela manhã. Praticamente eu fico a manhã inteira assim, verificando esses erros, se houve erro, se é erro relevante, se não é. E fico vendo também a qualidade dos fluxos que foram acionados hoje, né? Hoje, segunda-feira, é a partir da 0 hora, né? Então, a partir desse horário aí, eu analiso se as máquinas que foram acionadas, se os robôs, se os fluxos que foram acionados, se eles executaram, se não executou. Às vezes tem alguns fluxos que eles dão êxito, sucesso, mas às vezes é porque eles acabam não conseguindo efetuar algum processo e às vezes o desenvolvedor, o dev, acaba colocando como sucesso, mas não é porque para disfarçar um erro, tá? Mas é porque às vezes aquele erro que provavelmente ele vai dar não é um erro relevante, que não vai afetar o robô, não vai afetar o processo, nem a área, e nem a gente não tem. Mas não, sempre é bom verificar. Então eu analiso também isso.
Aí eu analiso também os nossos logs. Nossos logs todos são em banco, fazendo essa verificação em SQL, né? MySQL, fazemos todos os nossos logs são todos controlados. Enfim, é esse meu trabalho que eu faço aqui pela parte da manhã. À tarde eu, se persistir e tiver alguma alteraçãozinha, eu fico atuando na. Como é muito fluxo, é muito robô, eu praticamente quando eu não tenho chamados, né, na minha sprint, para me desenvolver algum fluxo, algum robô, então eu fico praticamente o tempo inteiro atuando nisso. Então não tem hora porque eu vou acabar, que é muito fluxo, nós temos bastante. Eu não vou falar muita mais profundidade com mais detalhe técnico, porque isso daqui é dados sigilosos, né? Não posso estar repassando aí para vocês aí. Mas é muito robô que a gente atua, que eu atuo. E se eu for ficar pegando de um por um dos ativos mesmo, cara, eu vou ficar. Nunca vou acabar de ficar analisando, verificando. Mas quando é tempo de desenvolvimento mesmo, então eu deixo um pouquinho isso de lado, desenvolvo o robô, tem prazo, faço as entregas, depois disso eu volto novamente para verificar a qualidade. Então o nosso trabalho, o meu trabalho é esse, a gente não para. É desenvolvendo, sustentando, verificando qualidade, a gente não para. A gente automatiza tudo, né? Mas essa parte de verificação de log, de qualidade, aí isso aí a gente não consegue, não tem como a gente automatizar porque é um olhar humano, né? É uma característica humana que a gente não tem necessidade de automatizar. A gente tem toda nosso indicador, eu mesmo vejo todos os nossos indicadores, verifico quais os robôs que estão rodando bem, estão performando bem. E o restante que não está, a gente analisa, verifica qual que é a situação dele, se é caso de desligamento, de inatividade, a gente acaba desativando, fala com a área, enfim. Mas isso aí são casos que muitas das vezes são robôs que são quebra-galho que tem um tempo, né? É temporário a atividade dele. Então a gente, mas os robôs, outros robôs são fixos mesmo, que tem processos relevantes que realmente fazem todo sentido, fazem toda a diferença. Esses robôs são fixos mesmo, não são temporários e a gente tem que analisar eles todos. Às vezes os sistemas mudam, portal, site, na web, então tudo a gente tem que analisar se não mudou alguma coisa. Então o meu trabalho é esse. Eu sustento muito robô, desenvolvo o robô e sustento. Praticamente o fluxo é esse, né? O meu loop é esse. Desenvolvo o robô, atendo as áreas, que muitas áreas, né? Às vezes pede também. O robô deixa eu te fazer um negocinho aqui e tal. Aí eu vou lá e ajusto, né? Às vezes é algo pontual também. Aí a gente vai, então tem uma melhoria pro robô também. Aí abre chamado, a gente atua nessa melhoria que a área pede. Então praticamente é esse loop aqui. Né? Sustentação e desenvolvimento de robô, praticamente. Essa parte manual que a gente faz, que eu faço, sustentação, verificação de qualidade, desenvolvimento, isso aí a gente não se desgasta nisso não. A gente só tem eu tenho um tempo que eu uso todos os meus recursos manuais, né, quando eu estou desenvolvendo. Quando eu estou sustentando não. Quando eu estou sustentando é mamão com açúcar, é só questão de botar o robô para rodar e verificar onde que ele vai. Se você quiser algo, eu gosto de fazer isso. Eu não gosto de olhar só no. Quando é um erro que eu já mapeei ele, aí eu já sei o que fazer. Mas quando é um erro que eu não tenho noção, que é a primeira vez, que é um erro, é uma novidade, aí eu gosto de rodar ele e verificar onde que ele para. Às vezes é. Às vezes é só um ajustezinho em alguns elementos, então às vezes não é nada também, às vezes é o site, hein? Às vezes é uma extensão que está desativada, sei lá. Então é muito comum isso que eu faço, que a gente faz. Então isso daqui não é que é robô defeituoso, nem nada disso, sabe? São casos fortuitos, né, que acabam sendo, como eu posso dizer, acabo tendo
obstruções de forças maiores que fogem do nosso controle. Isso aí todo mundo tem. Isso não existe, tá? Qualquer plataforma, qualquer empresa, Microsoft, vamos falar da maior zona da Microsoft, todos eles têm, cara. Todos eles têm, precisam, tem pessoas igual eu, profissionais que nem eu, nem você que está assistindo, provavelmente se for também um desenvolvedor aí, de RPA, programador, TI, enfim, vão precisar da gente, é a gente que faz esses detalhezinhos, porque apesar de todo o fluxo do robô ser automatizado, ser toda a inteligência artificial hoje em dia, mesmo assim ainda a gente é peça fundamental nisso tudo, tá? Então, a minha parte do meu trabalho é essa de segunda-feira. Nossas sprints estão. A minha sprint ainda só está em sustentação, verificação da qualidade de robô por enquanto. Então eu faço isso praticamente, se eu deixar eu fico aqui o dia inteiro, verificando a qualidade deles. Então é muito robô. Não tem necessidade alguns de eu ficar fazendo alguma melhoria, tá? Mas às vezes quando isso é muito. O robô às vezes não faz sentido você modificar ele se ele está rodando bem. Você pode melhorar ele? Tem casos que você pode, mas às vezes você não precisa mexer nele. Porque às vezes não faz sentido, sabe? Eu sei que a gente poderia já ter feito ele em última bem melhor, sabe? Só que o que a gente vê futuramente, uma melhoria nele, não é a mesma coisa que a gente, não é a mesma visão que quando a gente está desenvolvendo. Tá? E lá na frente a gente tem uma ideia, ou poderia melhorar ele, mas não é também aquilo de. A evolução é constante, tá? Então você não consegue ficar todo tempo melhorando, senão você não faz sentido você ficar atuando manualmente, né? Você é da equipe, digamos, você trabalha para automatizar processos, para automatizar sistema. Para quem é novo aqui no canal, para quem está assistindo aí, a automação que eu trabalho com desenvolvimento não é de máquina, não é maquinário, tá? Não é nada físico, é tudo programa, que a gente constrói programas que fazem as suas tarefas que você faz manual no notebook, no desktop, né? São aquelas tarefas que você recebe um e-mail e tem que ficar olhando e-mail por e-mail, baixando o PDF, colocando uma pastinha, né? É um exemplo. Então é isso aí, a gente automatiza, a gente cria um fluxo, aí pode criar um fluxo aí em uma série de plataformas que existem, né? Que tem essas ferramentas, você pode desenvolver em Python. Então tudo isso é isso que a gente faz, que eu faço. Então para a empresa, né? Tem um processo ali que tá demandando muita mão de obra, está desgastando muitos funcionários, os colaboradores, né? Que poderiam estar concentrados em outras atividades mais relevantes, tá aprendendo mais coisas. E acabam perdendo seu tempo inteiro fazendo tarefas pacatas, né? Sucintas e simplistas que demandam muito tempo, fixas e que poderiam ser automatizadas. Então a gente automatiza isso. Para você que está chegando aí, a automação não é de maquinário, não é nada da parte física, tá? A parte de programa mesmo que a gente desenvolve. Então a gente desenvolve todo esse ecossistema aí em softwares, né? E deixa rodar. A gente roda eles e a gente fica só atuando aqui, fazendo a sustentação para ver os que deram certo, os que deram erro e ajustando. Então, eu sou desenvolvedor de RPA, né? RPA, para quem tá também aí novo e está assistindo, RPA é processo de robotização de processos automatizados, tá? Então, a gente automatiza processos aí, independente do que for. O que você acha? Você pensa assim, caraca, esse trabalho aqui é muito repetitivo. Se é muito repetitivo, ele não e tudo que você precisa está lá na sua máquina, está num site, está no diretório, está na sua máquina local, aí depende só de você, não depende mais de ninguém, dá para automatizar tudo.
Agora, se for algo que só um olho humano consiga identificar, aí pode até automatizar em partes, né? Digamos, o processo inteiro, 99% dá para automatizar, 1% precisa de humano. Então, dá para automatizar esse 99% e mantém aí esse 1% que o humano... Essa parte de 1% que antigamente o pessoal automatizava muito, né? A parte de humano, hoje em dia esse 1% aí já estão deixando com IA, na verdade. Tá entendendo? Então, às vezes era 1% era de humano, hoje em dia esse 1% pode estar dividido aí entre realmente manter uma pessoa para analisar se o robô dá continuidade, se ela faz, ou se vai colocar na mão de uma IA, né? Então hoje em dia o RPA ele cresceu muito ainda mais com os chats, né, com a inteligência artificial generativa, machine learning, né? Então hoje cresceu pra caramba o RPA. Hoje em dia ele juntando, não dá para nem todo o processo dá para colocar os dois, tá? Ou você coloca só o RPA, que não tem necessidade de IA, que é processos fixos, não tem necessidade nenhuma. Muita gente confunde, vamos colocar uma IA aí, cara, isso vai dar merda, é caro, não faz sentido, RPA é barato. Agora tem processos que depende mesmo de uma visão humana. Aí tem visão humana que realmente que não cabe só humano, não é necessidade de ter uma pessoa humana lá analisando, então a IA consegue. Aí sim, aí junta o RPA e a IA. Tá começando com RPA, aí decisão chama uma IA. Agora tem processo de RPA também que pega levemente assim, uma chamada de IA para decidir, tá? Agora tem uma evolução recentemente aí debatida que é nova na nossa área que se chama APA. Ou seja, que ele tá usando inteligência artificial para decidir tudo. E essa inteligência artificial é que chama os fluxos, né? Que chama RPA. Ela pode chamar qualquer coisa, na verdade. Ela pode fazer frente com clientes, ela pode verificar indicadores em BI e dependendo do que ela vê, ela pode decidir, ela pode verificar, ó, esse fluxo aqui, esse indicador aqui tá um processo que tá parado. Ela vai lá, ela mesma aciona um fluxo de RPA. Ou seja, ela decide, né? Ó, vou acionar esse fluxo de RPA aqui e roda. Aí depois ela olha se tem outros fluxos. Aí, bom, cada RPA, ela aciona um robô. A própria IA aciona um robô. Vários robôs, na verdade, né? Ela vai olhar o indicador lá de dados que ela mesma levantou, que ela mesma tem, né, acesso e verifica quais robôs que ela tem necessidade de acionar, aciona todos se tiver necessidade. Fala com o cliente, fala com o processo, analisa, manda mensagem, né, para as áreas internas se pode seguir. Muitas das vezes esse 1% é aquilo lá, que é o máximo que a IA vai conseguir na parte humana chegar. Ela tem que precisa mesmo. Mas é 1% o processo que a IA dependa de um decisor que seja humano. É 1%, tá? Não é todo o caso. Mas vamos imaginar que numa empresa de logística, né? Uma IA que ela aciona um robô que escritura nota, aciona um robô que dá entrada, nota fiscal, aciona um robô que vai lá no, responde cliente, de pagamento, de reembolso. Ela faz tudo, ela aciona todos esses fluxos aí. É um assistente também lá no chat conversando com o cliente, mas vai ter 1% que ela vai precisar de um olho humano quando aquele material chegar, digamos, na doca da empresa. Se não for automatizado também, né? Porque quando chega na doca, que alguém bipa lá na etiqueta que chega, ele vai automaticamente para o sistema, então não tem necessidade também. Mas nem tudo é só flores, né? Então vai ter casos que aquele material vai chegar na doca e já chegou no sistema, que a IA já está vendo, ó, posso dar entrada, então é o único momento que é 1% que ela vai perguntar da área lá fisicamente se já chegou. Às vezes a área nem sabe que esse material chegou lá e vai lá analisar. Aí depois que esse material já está lá, ele vai dizer, ó, sim, pode seguir, né? Vai ser 1%. Aliás, é menos de 1%, porque, né, pode ser que esse 1% não seja
não tem necessidade de uma pessoa humana, que nesse caso aqui teve, né? Então a IA já, ó, já que pode seguir, então ela vai lá, vai dar entrada na nota, vai estocar no, vai levantar o estoque, vai mandar pedido, enfim. É o APA, hoje em dia é isso, então é IA que está decidindo tudo. Então é a nova evolução, tá? IA com RPA, tá bom? Mas é muito difícil um processo hoje em dia ele ser usado o APA porque as empresas ainda não têm toda a ferramenta estrutural, não tem toda a integração completa. Tem empresa ainda que, cara, tá tudo na internet, mas nem tudo está conectado. Digamos, o pessoal de planejamento não está conectado com o pessoal de qualidade. Não é o mesmo, não é o mesmo, a mesma planilha, não é o mesmo SharePoint, se for ecossistema da Microsoft. Então, para receber uma empresa fazer o app, ela tem que ter uma estrutura 100% conectada, tá entendendo? Aí sim, depois que ela tenha tudo conectada, tudo integrado, aí sim dá para começar a brincar com a APA. Não é que a gente não tenha profissionais nem mentalidade para a gente tem. Nós profissionais trabalhamos com isso. A empresa é que tem que se adequar a isso. Se ela quiser que esse novo método, né, essa nova metodologia que chegou e que vai ficar para sempre, se ela quiser implementar isso na empresa. Então é isso que existe de novidade hoje, né? O APA eu acho que quase pouca gente conhece. Para quem é fora de TI, para quem é fora de RPA, não entende muito bem essa parte aí. Então é mais ou menos isso aí que eu tenho para falar para vocês aí. Não é muita coisa. Então meu horário aqui vai ser vou trabalhar mais ou menos até meio depende, meu horário de sair mesmo é meio-dia, que eu dou um tempo daqui, sabe? Eu fecho o computador, vou fazer. Eu moro aqui no mesmo bairro da empresa que eu atuo, né? Então, mas o meu trabalho é sempre é home office, né? Então aí eu dá meio-dia, como é pertinho, dá 8 minutos de bicicleta e meus filhos estão todos quase todos para a escola. A Ana Lu estuda à tarde, ela vai à tarde para a escola e eu fico só eu aqui, então a Ana Lu, como ela tá pela manhã, fazer comida depende às vezes como é pertinho a empresa, eu vou de bicicleta e eu almoço lá na empresa. Tá entendendo? Vou lá, almoço, faço meu horário e volto. Mas tem dia que eu vou na empresa trabalhar. Isso é normalmente depois de meio-dia para tarde eu já vou para a empresa e fico lá. Socializar, né, para conversar com o pessoal. Mas isso aí às vezes é uma vez na semana, ou às vezes nem vou. E tem a outra empresa também onde fica a minha equipe, fica numa outra cidade, que aí eu vou lá às vezes uma vez no mês, ou de acordo se tivermos reunião, alguma confraternização, ou alguma coisa, né, que me peçam para ir, eu vou de carro, a gente vai e volta, tranquilo, mesmo dia. E dá meu horário de almoço, fico, trabalho até umas 5 e meia, fecho, noite, e acabou, é isso praticamente todo dia. Mas o que vocês vão ver aqui, que eu vou colocar aqui também para vocês, é em relação ao que eu trabalho, dicas, né? Não é nem dicas, na verdade, é atuação mesmo na real. Lógico que eu não vou falando muito para vocês detalhando, porque são dados sigilosos, eu não posso dar empresa. Seria antiético, né, da minha parte. Então, mas o que eu posso falar, eu vou estar falando logicamente para vocês aí para. Mas olha, hoje eu já verifiquei 2 robôs nesse tempinho aqui, ó, conversando com vocês, mas eu tô atuando. O robô aqui deu um problema aqui, é uma extensão que foi desativada. O que eu fiz foi lá e ativei uma extensão. Esse outro robô aqui também, ele era tempo, ficou muito tempo na fila.
porque tinha outros robôs que demoraram mais tempo para rodar, e agora eu só fiz acionar ele de novo e acabou de rodar. Então, dois, hoje nós tivemos quatro casos, quatro erros, digamos assim, né? Então, dois já foi, e agora tem mais dois aqui que eu vou verificar o que está acontecendo. A gente usa, eu, eu uso bastante, nós usamos o ecossistema da Microsoft, tá? Então, como muita empresa também usa, o Power Automate é onde grande parte das empresas elas criam seus fluxos, né, seus robôs. Então, não significa que quando você usa o Power Automate, nós, nós falamos de PAD, conhecemos como PAD, significa que tudo é feito por eles. A gente faz muito robô também via Python. Às vezes tem fluxo que precisa dos dois, tanto o PAD quanto o Python. A gente une os dois. Tem robô que só usa Python, tem robô que só usa Power Automate. E é isso. Então, quando é o PAD é tranquilo. Quando é Python também é tranquilo. A gente desenvolve também agente de IA, Machine Learning. A gente desenvolve tudo na verdade aqui. A gente pega todas as frentes. Nós de RPA nós pegamos todas as frentes internas dentro da empresa, de ponta a ponta. A gente pega tudo. E a nossa equipe é uma equipe completa. Assim, tem todo tipo de profissional. Tem profissional só de RPA, que no meu caso, profissionais de analítica, projetos, de QA, enfim. Então, cada processo que é solicitado para implementar uma solução, então o nosso time ele verifica qual solução seria, né? Às vezes não é nem preciso de um robô. Então, se não precisa de um robô, não precisa de RPA. E se precisa de um robô, a gente vai analisar que tipo de robô que é, né? Se é no Power Automate, se é em Python. Enfim, é isso. A gente vai fazendo filme. E nem todo, infelizmente, nem tudo que a área quer também dá para automatizar. Não que a gente não consiga, tá? Mas é porque a área não tem insumo pra gente. Tipo um exemplo, né? A área quer automatizar um fluxo, mas tem uma planilha lá que ela é construída manualmente. Ela não dá para baixar em lugar nenhum, exemplo, né? Por exemplo, quem faz essa planilha tipo de cabeça, tipo, da própria telha dela é a pessoa. Então a gente não consegue baixar essa planilha, ter acesso a planilha de um outro lugar. A gente vai depender daquela pessoa para ela ficar fazendo essa planilha, não faz sentido, né? Não faz sentido. Então isso aí não depende da gente. Se a área quiser automatizar um processo, ela tem que ter tudo aquilo ali alinhado, conectado, integrado, que não dependa nada de humano, de ninguém. Eu vou simplesmente possa pegar tudo, o fluxo possa pegar tudo de forma autônoma. Então, às vezes tem casos que não dá para automatizar. Tem alguns casos que não dava naquele momento, futuramente, né? O pessoal brigando, querendo automatizar, acabam pedindo de outras áreas, acabam criando novas soluções e aí sim completa o que estava faltando, um dos requisitos para implementar um robô. E aí abre o chamado, pede de novo da gente, a gente verifica que é viável, que tem de onde pegar, a gente automatiza. Tá entendendo? Mas é muito pouco caso que acontece isso que não dá para automatizar. É muito, é muito pouco caso, assim. Não dá nem para você falar, pô, mas de 100, eu não sei, eu acho que de 100 requisições, talvez tenha um que não dá. Não que a gente não tenha a ferramenta, a gente tem, tá? Ainda mais quando é sistemas legados, tá? Sistemas legados são sistemas que não são mais. O que é sistema legados, né? Para você que é leigo, chegou aqui, sistema legado são sistemas que não atualizam mais, sabe? Vamos imaginar um iPhone. Vamos colocar como exemplo. Porque que tem iPhone 17, 16 e aqueles lá de trás, 14, 13, esses aí já não atualizam mais o software, né? Então se tiver aplicativos novos, eles não conseguem baixar mais, não atualiza mais o software do celular, do sistema dele não se atualiza mais.
Notebook é a mesma coisa também. Então, são um sistema legado, que precisam de uma peculiaridade. Eles precisam de um tipo de tratamento, de um tipo de automação específica. Então, esses casos assim. Então, hoje, eu inicio todo dia no meu horário normal, 8 horas. Eu acordo mais cedo para fazer um café. Às vezes eu não acordo cedo para fazer café, mas não tem problema também. Eu, assim, dá umas 9 horas já eu dou aí, eu fecho o computador, vou lá, faço um café tranquilo e volto pra cá, tomo meu café e sigo. Hora do almoço também, então tiro meu horário do almoço, meu horário do café, dou uma levantada, vou lá na garagem, na frente de casa, dou uma espreguiçada lá. É, aí meu filho também fica na creche, às 4 horas ele sai, eu vou. É a creche aqui pertinho, tá 5 minutos andando. Eu vou lá, pego meu filho, trago ele também 4 horas da tarde. Aí pra mim, às vezes quando eu demoro mais, meu horário até eu faço eu estendo um pouquinho mais, às vezes pra ter esse desconto aí. Aí fica às vezes o meu horário 5h30, depende do dia, 5h30, se, às vezes se eu demoro muito fazendo alguma coisa pessoal, levo 15, 20 minutos, eu uso esse tempo aí fora do expediente também pra apagar, sabe? Eu tomo evento mais cedo. Então aqui é super tranquilo. A gente não tem, a gente não tem problema nenhum de fluxos todo tempo dando erro, pá, a gente ficar igual doido se desgastando. A gente demora para desenvolver um fluxo, eu demoro pra caramba, porque cara, para você desenvolver um fluxo automatizado, você precisa pensar em X variáveis que ele possa dar erro, cara. Você precisa pegar todo tipo de erro, todo tipo de opção que o ambiente, né, o processo necessite. Se caso ele for para um lado, se ele for para isso, se ele não abrir, se ele abrir desse jeito, se aparecer essa janela, se aparecer esse script, se aparecer esse pop-up, se tiver essa senha, se for alterada a senha, se alguém alterou a senha, se o cookie não deu mais certo, se o sistema está fora, se o site está fora de sistema. É bom, cara, tudo isso aí precisa entrar dentro do robô, você precisa mapear tudo. Então isso leva tempo, então você precisa. Olha aqui, o pessoal tá me chamando aqui, ó, arrecadação Cielo, que é uma da. Hoje é esse da Cielo que eu tô rodando aí novamente. Então é isso, aí ver senha, você precisa analisar, colocar lá uma condição quando a senha mudar para te avisar, para te alertar, se você quiser. Ou então se não colocar nenhum alerta, ele vai dar erro, você vai saber o que que é. Ainda mais agora que é início de ano, muito sistema precisa mudar, né? Por questão de segurança, mudou de senha, precisa alterar a senha, etc. Então é isso que a gente faz aí, tudo que eu faço. Então vou lá, aí eu tiro meu horário fazer o almoço aqui também. A mulher chega, a mulher trabalha até aqui na creche também aqui próximo. Ela tira o horário dela, às vezes ela faz o almoço aqui pra mim rapidinho. Quando meu filho não vai pra creche, aí ela faz o almoço, aí eu nem só levanto aqui só pra almoçar. E aí tem minha filha outra mãe que tá estudando agora pela parte de manhã, chega também meio-dia, às vezes ela vem já faz comida também, às vezes eu nem. Eu só saio já de meu expediente no horário do almoço quando ela faz comida. Aí eu levanto, tem uma rede ali na frente, aí eu vou entrar no Face, vou entrar nas redes sociais, dar uma olhadinha. Mas não para olhar a vida dos outros em redes sociais. Eu gosto muito dos stories de outros devs, né, outros desenvolvedores de RPA que jogam, né, as suas experiências lá nos reels, nos shorts. Então eu fico olhando isso, eu acho interessante, tecnologia, informação, vou lá, entro no celular, eu estou aqui no notebook mesmo,
Eu sou um cara que eu uso muito chat, eu uso bastante Gemini, pessoal, enfim, eu chamo de Gemini, tá? Chat GPT, Cloud, eu uso bastante Cloud, eu uso bastante para desenvolver scripts, né? E o chat GPT eu uso bastante para mim ter ideias. E o Gemini eu uso para me conversar todo o tempo com ele. Às vezes você dá um erro que você não quer muitas vezes analisar muito profundamente. O que eu faço? Eu tiro o print, eu jogo no Gemini e a gente vai debatendo lá, sabendo o que provavelmente vai ser, tá? Ele vai me instruindo quando eu não sei e a gente vai indo. Eu não uso tanto o chat GPT porque o meu é gratuito. Todas as minhas ferramentas eu não pago nenhuma. E aí o chat GPT ele tem limite de você jogar imagem, né? Colocar arquivo. Então eu não gosto muito de gastar ele, esses toques dele com qualquer coisa. Eu deixo esses toques aí mais relevantes aí pro chat GPT porque tem limite. Mas outros detalhezinhos eu uso bastante o Gemini. Eu vou lá, jogo pra ele e ele vamos debatendo. Vamos ajustando, eu ajusto e eu uso bastante. Bastante IA. Bastante mesmo. Eu não sou dependente, tá? Mas a gente tem a ferramenta, é uma evolução, uma ferramenta para nos ajudar, para nos apoiar. Você tem que usar. Você tem que usar. Porque o que vai tomar o teu emprego hoje não é a inteligência artificial, não, meu jovem. Não é IA. Quem vai tomar são as pessoas que dominam elas. Tá entendendo? Você vai perder o emprego para elas. Então você aprendendo a usá-las, cara, você vai ter uma ferramenta aí que. Quanto tempo que faz que eu não desenvolvo um código, um script de ponta a ponta? Nem lembro mais. Eu desenvolvo aqui pela própria IA e refino com ela mesmo. Tá entendendo? Vou quebrando cabeça. E também não tem essa de eu desaprender, né? Isso não existe, uma vez que é igual a bicicleta. Uma vez que você aprende, já era. Você não desaprende nada. Aí é bom para as pessoas que têm só uma base. Enfim, é isso. É isso que eu posso dizer para vocês aí de hoje. Segunda-feira, 9 de fevereiro. Esse mês é mês do meu aniversário, dia 28 de fevereiro. E é isso, cara. Eu faço, desenvolvo esses fluxos. Nunca é um fluxo aí interessante. Eu gosto de desenvolver no Power Automate, sabe? Ele já inspeciona tudo, é interessante. Você que nunca pegou, acho interessante você aprender. É muito fácil, cara. É muito fácil. O que vai exigir de você mesmo é raciocínio lógico. Raciocínio lógico. Só isso. Porque opções lá dentro que não faltam. E automação, também já automatizei processos também fora de ecossistema na Microsoft. Já desenvolvi fluxos também fora da empresa onde eu atuo. Eu faço alguns bicos por fora. É pingadinho, bem pouquinho. Mas eu faço, digamos, crio também assistentes aí de WhatsApp, né? Para atendimento, agendamento, respostas. Faço, então, desenvolver algumas outras nuvens aí, sabe? A gente chama de cloud, é nuvem. Desenvolve também eu também faço esses processos, essas automaçõezinhas também. Uso o ManyChat, sabe? O ManyChat eu acho que é o primeiro, né? Eu dificilmente eu uso outro tipo de plataforma. Tem a UiPath também. Bom, tem um monte, cara. Mas eu gosto do ManyChat. Então eu gosto de fazer processos lá. A gente vai automatizar redes sociais, automatizar o WhatsApp, desenvolver o pessoal aí. Então eu gosto pra caramba de usar ele. Tá entendendo? Já construí muito. Também, eu também construo também. Me aventuro em construir também soluções, tipo site, sabe?
construir sites, construir aplicativos web, landing page. Também desenvolvo também o front, back-end, front-end. Eu também desenrolo. Pediu, levou. Desenrolo também, pra mim não tem essa não. Eu acho que ó, quando você pega o conceito, a base, cara, você consegue qualquer coisa. Ainda mais com IA hoje em dia, cara, você consegue construir o que você quiser. Eu construo minhas horas vagas, eu fico lá, sabe, conversando com o chat, me informando, verificando os tipos de tecnologia. Cara, eu sou um cara que eu tô todo o tempo atualizado. Todo o tempo atualizado. Você que trabalha com isso, você precisa estar todo o tempo atualizado. Bom, e é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ficarem no vídeo e terem chegado até esse final. Espero que revê-los novamente nos próximos conteúdos. Irei disponibilizar também, além de conteúdo técnico, de tecnologia, de RPA, de trabalho em casa, de home office, trabalho remoto, também estarei disponibilizando conteúdos da minha rotina normal de pai, de família, tá bom? Aqui no bairro, aqui na cidade, de alguém que veio de fora. Eu sou do Amazonas, estou aqui no estado de São Paulo, então irei compartilhar com vocês também essa rotina aí, assim que possível, tá bom? Espero que vocês curtam, porque assim outras pessoas também vão ter acesso, vai chegar até elas esse tipo de conteúdo. É um canal novo, iniciei esses tempos, esses dias, então agradeço muito. Se vocês puderem contribuir comigo com um like, com uma inscrição, não custa nada, tá bom? E podem também comentar aqui se vocês tiverem curiosidade em saber algum tipo de tema específico. Também, se eu souber, vou estar falando. Tá bom, pessoal? Até mais. Muito obrigado.